Saudações e um bom dia. Esse vai estar sendo o primeiro episódio de uma longa série de vídeos onde eu vou estar falando sobre filosofia, história e alguns contos pequenos, sempre com o intuito de ou abordar algum tema ou falar sobre algo em específico. Hoje eu vou estar relembrando uma história que eu escutei uma vez de um senhor do último local que eu trabalhei. Esse senhor me contou um dia essa história. Ele perguntou para mim: Ei, já escutou a história sobre a tempestade e os dois homens? A gente estava esperando abrir de novo o local onde a gente trabalhava e então ele começou a me contar essa história. Mas antes de entrar na história, eu quero falar por que eu vou contar essa história aqui hoje. Nós estamos vivendo um século, ou mais especificamente uma década, onde o número de pessoas com problemas relacionados à ansiedade e depressão e coisas assim, ele só aumenta. Ele só vem crescendo. E eu vou ser honesto, eu discordo de tudo que a medicina moderna, de tudo que a psicologia moderna fala sobre as causas para isso acontecer. Porque eles vão colocar as causas disso daí em itens que não tem nada a ver, na verdade, com essa questão. O que eu vejo como principal causa disso é, na verdade, a tecnologia. Hoje em dia, a maioria das pessoas está acostumada a acordar, pegar o celular, entrar em algum aplicativo e ver vídeos curtos, de no máximo 30 segundos de duração. Elas acostumam o cérebro delas com essa liberação de dopamina rápida, com esse prazer rápido. E então o cérebro delas entende que tudo é rápido, tudo vem muito rápido, e elas simplesmente começam a ficar ansiosas quando algo demora a acontecer ou quando elas veem que um problema futuro vai acontecer, mas que ele não está acontecendo ainda. Elas ficam desesperadas. Elas já estão desesperadas por um problema que ainda não chegou. E é sobre isso que essa história aqui fala. Em uma cidade haviam dois homens que estavam no quintal das suas casas. O primeiro deles estava sentado numa cadeira, só olhando o quintal dele e tomando um copo de água fresca. Quando ele olhou assim no horizonte, viu que estava se formando uma tempestade. Não uma tempestade fraca ou só uma chuva, uma tempestade forte de raios, uma chuva de trovões. E no momento que ele viu isso, ele ficou desesperado, completamente desesperado. Ele ficou tão desesperado que ele se esqueceu de tudo que ele podia fazer para se preparar para enfrentar essa tempestade. Ao invés dele pensar nas coisas que ele podia fazer para se preparar para enfrentar essa tempestade, ele ficou desesperado com o simples fato de ela existir. E, querendo ele ou não, ela ia acontecer porque ela estava se formando. E ele não tem um poder sobre-humano para simplesmente mandar uma tempestade parar de acontecer ou deixar de acontecer. Então ele ficou desesperado e começou a andar pelo quintal dele e até correr, desesperado, olhando para os céus assim e reclamando que aquela tempestade ia acontecer, perguntando por que que ela ia acontecer, por que ele era tão azarado de ela vir a acontecer justamente ali onde ele mora. E a tempestade demorou cerca de meia hora para chegar na residência dele, e essa meia hora que ele poderia ter usado para se preparar para enfrentar a tempestade, ele ficou na verdade questionando por que ela ia acontecer. E quando ela chegou, ele estava totalmente despreparado, a casa dele estava toda aberta, as roupas que estavam secando estavam ainda expostas, tudo estava aberto e despreparado para a tempestade. O que aconteceu foi o que realmente ele temia. A tempestade foi avassaladora, destruiu tudo. Primeiro molhou toda a casa dele por dentro, depois as roupas no varal. Chegou inclusive a derrubar alguns móveis que ficavam ali na sua varanda atrás de casa. E então a tempestade veio e cumpriu com o seu papel. E ele continuou se achando muito desgraçado e azarado porque aquela tempestade tinha acontecido. Em contrapartida, na mesma cidade, só que em outro bairro, havia também um senhor já mais velho que estava sentado atrás da casa dele, fumando um cachimbo e tomando um café. E ele também viu a tempestade se formando. Mas quando ele viu ela se formando,
A primeira coisa que ele fez foi se levantar calmamente do banco onde ele estava sentado e ele olhou de novo para a tempestade. E ao invés de ficar desesperado ou de se perguntar por que ela ia ocorrer, o que ele fez foi, na verdade, começar a se perguntar o que eu devo fazer para evitar que essa tempestade me traga muitos prejuízos. E então ele se lembrou que a casa dele estava aberta, ele lembrou da roupa no varal, ele lembrou que o cachorro dele, que estava solto ali no quintal na grama, poderia ficar muito sujo se ficasse ali na grama, e então ele também trouxe o cachorro para dentro de casa. Ele fechou as janelas, ele tirou a roupa do varal. Durante essa meia hora que a tempestade demorou para chegar ali, ele estava se preparando para enfrentar ela. E quando a tempestade chegou com todos os seus raios, ele não estava nem um pouco assustado e nem um pouco desesperado, porque ele sabia que tinha feito tudo que estava no alcance dele para evitar que aquela tempestade ali fizesse algum dano a ele ou a algo que ele gosta. E então a tempestade chega e o que ele faz é sentar de novo no banco atrás da casa dele, onde não ia pegar chuva, mas ele estava ainda, digamos, a céu aberto, só tinha um pedaço de telhado em cima dele. E ele ficou ali, no centro da tempestade, fumando o cachimbo dele e tomando o café dele. Mesmo que a tempestade estava destruindo tudo por onde ela passava, a casa dele não foi destruída, porque ao invés de ficar desesperado, ao invés de ficar preocupado em excesso, ele tentou se preparar e ele se preparou. Então, para ele, a tempestade foi só mais uma tempestade. E quando ela passou, ele pôde olhar para o quintal dele, para a casa dele e ver que estava tudo bem e que ele tinha cumprido com o papel dele, assim como a tempestade cumpriu com o papel dela. Ele não reclamou que a tempestade aconteceu. Ele sim se preparou para enfrentar a tempestade. Ele não ficou ansioso com a ocorrência de uma tempestade, preocupado com aquela grande pergunta, mas e quando ela chegar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não. Ele simplesmente ficou calmo, fez o que ele podia fazer e esperou. Sem nenhum tipo de ansiedade incomodando ele, fazendo ele ficar pensando naquilo que ia acontecer meia hora depois. Ele fez o que ele podia fazer no presente. Bom, a história ela termina aqui e eu só queria dizer que se alguém escutou aqui até o final, eu agradeço. E pense sobre essa história, pense sobre quantas vezes talvez você já foi o senhor que se desesperou antes da tempestade chegar. Pense sobre isso, pense sobre as coisas que você faz. Pense também sobre aquilo que eu falei no começo, sobre a dopamina rápida. Cuidado com os estímulos que você dá ao seu cérebro. E não se esqueça de passar um tempo sob a sombra das árvores, de treinar e também de rezar. É isso e fiquem com Deus aí.